Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Salmo capítulo 45, verso 1 e o verso 2. O nosso Deus é o nosso socorro, Ele é nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que os montes se abalem no seio dos mares, nós continuaremos confiando porque Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas, Ele é onisciente. É a razão pela qual a cada manhã nós nos levantamos confiantes nas Suas promessas, nas Suas palavras, e é por isso que nós nos encontramos aqui nessa manhã. O nosso primeiro compromisso é com Ele, é abrirmos o nosso coração, é entregarmos a nossa vida nas Suas mãos, tendo a certeza que diante dos desafios desse dia, Ele nos concederá a vitória em toda a nossa trajetória. Você já sabe perfeitamente que um dos objetivos desse canal é estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. Nós confiamos na direção do nosso Deus e é por isso que nós nos encontramos aqui nesse momento seguros de que Ele vai estar ao nosso lado conduzindo a nossa trajetória. Por isso que nesse momento quero convidar você a ter nas mãos a Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 5, o verso 1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Na trajetória de um ser humano, ele pode, em algum momento da sua vida, carregar alguns segredos que nem todas as pessoas possam saber. Segredos que podem ser vergonhosos, que podem ser humilhantes, que podem ser tristes. E muitas pessoas, embora lhe conheçam, saibam quem ele é, conheçam o seu nome, mas são segredos que ficam impregnados e guardados na nossa alma, na nossa memória. Mas nessa manhã nós precisamos entender uma coisa. Esses segredos podem de fato ser nossos, guardados embaixo de 7 chaves, mas sempre estarão abertos aos olhos do Senhor. É impossível esconder a nossa vida particular do nosso Deus. Nós podemos esconder das pessoas, dos vizinhos, amigos e até da própria família, mas é impossível esconder do Senhor. E aqui no capítulo 5, do verso 1 em diante, nós podemos ver que muitos pecados que estão em ocultos é necessário ser confessados ao Senhor. E é isso que é a essência do capítulo 5 do livro de Levíticos. Deus queria que a nação de Israel tivesse uma consciência que todas as coisas estavam abertas aos olhos do Senhor. Alguém poderia esconder de toda uma nação, inclusive do sacerdote, mas não tinha como se esconder do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a face de toda a terra. No capítulo 5 do livro de Levíticos, o verso 1, quem não confessar um pecado de alguém visto e ele se calar, de repente até com medo de uma represália ou de ser uma testemunha, essa pessoa carregará a culpa desse pecado. Aqui, na verdade, é uma cena imprecatória, é a cena judicial, onde um juiz convoca uma testemunha que se deparou com algum tipo de crime, de algum erro, e a pessoa se recusa a se deparar diante do juiz e de outras testemunhas para confessar o erro que de fato aconteceu. Às vezes, há deveres desagradáveis, mas necessários, e Deus espera que os filhos dele possam cumprir. No capítulo 5, o verso 3, diz assim: ou quando alguém tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e souber depois, será culpado. Naquele período, a medicina não tinha o desenvolvimento que nós temos hoje. E para se descobrir que alguma pessoa estava contaminada ou possuía alguma enfermidade infecciosa, se demorava dias, se demorava meses. E muitas vezes ainda não era descoberto. Só iria se descobrir quando a pessoa de fato estava nos últimos momentos de vida ou então perdia sua vida. Para evitar uma pandemia, uma doença que pudesse se alastrar em todas as pessoas, Deus pedia que quando alguém
tivesse suspeita de estar contaminado com algum mal, entre as enfermidades que era muito comum naquela época, era a lepra, Deus pedia que essa pessoa deveria ir diante do sacerdote e confessar que ele tinha tocado em alguém que era suspeita de lepra ou de alguma outra enfermidade contagiosa. Fazendo isso, Deus estava prevenindo que toda uma nação se contaminasse por alguma enfermidade. O objetivo era preservar outras vidas sem que de fato elas não fossem culpadas. Esse princípio para os dias de hoje ainda tem validade. Se nós sabemos de alguém que está contaminado com algum tipo de enfermidade, é necessário que nós nos precavemos para que nós não possamos contaminar outras pessoas. Quem ocultar verdades será culpado. É o que diz a palavra de Deus, capítulo 5 do livro de Levíticos, o verso 4. Ninguém deveria ocultar as verdades para proteger alguém. Vivendo dessa forma, agindo dessa maneira, poderia de fato estar se passando isento diante dos olhos dos homens, mas não diante dos olhos do Senhor. Para que alguém pudesse confessar o seu pecado, receber o perdão de Deus, ele deveria levar uma oferta diante do sacerdote, entregar a sua oferta, sacrificar a sua oferta, confessar o seu pecado, colocar a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, pedir perdão e Deus perdoaria. Deus estava ensinando à nação de Israel que somente Jesus Cristo poderia libertá-los de toda a vida envolvida no pecado. E é o que nós, nos dias de hoje, também precisamos entender. Se em algum momento da nossa trajetória nós vivemos dessa maneira, nós podemos recorrer ao Senhor, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos conceder o perdão. O sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. O sacerdote tinha a responsabilidade de receber a oferta, colocar sobre o altar e, junto com o pecador, imolar a oferta e interceder diante de Deus o perdão do pecador. O sacerdote apontava para o trabalho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele assumiu o papel de interceder por nós diante do Pai. Uma raça e uma geração que seria taxada à morte eterna. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço para que nós pudéssemos ser libertos da condenação eterna e hoje desfrutarmos da esperança da salvação em Jesus Cristo. Quando nós tratamos desses pontos aqui do livro de Levíticos, falo para você e eu, nós não precisamos ter medo da vida que nós temos levado. O que nós precisamos fazer é recorrermos a Jesus Cristo. É claro, a palavra de Deus cria para nós uma norma moral. A palavra de Deus para nós é um padrão que nós precisamos adequar a nossa vida a esse padrão. Nós precisamos a cada dia, ao estudarmos a palavra de Deus, buscarmos forças no Senhor para que nós possamos de fato viver essa vida vitoriosa, vivendo dessa forma. Tenha certeza que a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o sangue de Jesus Cristo é suficiente para nos limpar de todo o pecado, de toda a culpa que nós carregamos sobre os nossos ombros e vivermos uma vida feliz, alegres, confiantes na esperança e na certeza que nós iremos herdar a vida eterna. Creia, quando um dos israelitas naquele período cometia algum tipo de pecado que aqui foi mencionado, ele teria que levar diante de Deus a sua oferta. É bem possível que algumas pessoas, ao olhar para alguém levando nos braços um cordeiro para levar ao santuário, para sacrificar, o rotulasse como sendo um pecador. Mas essa atitude era a atitude que Deus esperava que ele pudesse fazer para receber a salvação. Ele não poderia olhar para os olhos das pessoas que estavam lhe discriminando ou lhe condenando, mas ele precisava fazer uma caminhada pela fé acreditando que no sangue de Jesus há poder para nos limpar de todo mal. Hoje, eu e você, nós temos nas mãos uma responsabilidade. Aqueles que caminham para a casa de Deus em busca de perdão, em busca de cura, em deixar ali os seus fardos, tenha certeza que nós precisamos ser as mãos de Deus nessa terra para auxiliar essas pessoas a irem se encontrar com o Senhor e encontrar paz, encontrar esperança e encontrar alegria. Peço a Deus nessa manhã que as minhas mãos e as suas mãos nós possamos usar para ajudar essas pessoas a se encontrarem com Cristo e consigam viver uma vida feliz. Querido Pai,
Nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós confessamos as nossas falhas. Nós queremos a cada dia viver o teu ideal. Nos toma nas tuas mãos, molda o nosso coração. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.